Você usa o Instagram como forma de divulgação? Então se prepara que eu fiz uma aula de mais de 1 hora para fazer toda a anatomia do Instagram, tudo direitinho, assim, o que você tem que pensar na sua estratégia. Por mais que você já conheça, eu tenho certeza que alguma coisa nesse vídeo vai te ajudar, porque eu separei tudo que envolve o Instagram de uma forma um pouco mais resumida em 1 hora, para que você tenha uma visão geral das estratégias, posicionamento, conteúdo, formatos e tudo mais. Então eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Eu sou Alexandre Moraes, bem-vindo ao meu canal e vamos partir para a aula. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar nessa nossa minha aula aqui, que eu vou falar bastante coisa. Então pega o papel para anotar. Eu espero que tudo isso ajude você de alguma forma a ter uma projeção melhor sobre a sua rede social, sobre o seu perfil, sobre o Instagram. Eu vou falar de vários pontos aqui que antecedem o Instagram, como eu sempre falo. Não é só ir para a rede social e postar e achar que vai ter resultado se você não fizer um bom planejamento, uma análise de algumas coisas, e estruturar o seu post de uma forma bacana e utilizar os recursos que a rede social tem. Eu trouxe pontos específicos aqui para a gente trabalhar, que eu dividi aqui em quatro né, áreas que a gente poderia falar, que é o mapeamento, postagem, pilares de conteúdo e a plataforma. Tá? Então, de novo, pega um papelzinho aí, tem muito conteúdo bacana aqui e todo detalhe faz a diferença. A grande diferença de trabalhar o Instagram hoje é reparar nos detalhes e poder trabalhar da melhor forma possível. Então vamos partir aqui para a primeira parte, que é o mapeamento, como eu já citei. Eu sei que eu vou falar um pouquinho da plataforma lá no final, aqui nesse último item, mas eu trouxe aqui uma coisa para vocês entenderem de uma vez por todas, que tudo parte do relacionamento. Todo o processo de venda ele acontece de um relacionamento. Desde quando você liga para pedir informação, que a pessoa fala com você, te atende, conversa, entende quais são as suas dúvidas, isso é um relacionamento. Na rede social isso acontece de uma outra forma. As pessoas, para seguir um outro perfil, para acompanhar as postagens e chegar a comprar, existem os processos. E esses processos que a gente tem que levar em conta. Por isso que a gente precisa entender que o relacionamento faz parte de qualquer estratégia. Principalmente aqui no digital, onde a gente não tem contato com as pessoas. Nossa comunicação ela é digital. Então a gente tem que tornar ela a melhor forma possível para que as pessoas criem confiança. A confiança é que gera a venda, é que as pessoas divulgam o nosso trabalho. Então esse processo de gerar confiança é o que eu vou falar para vocês, principalmente quando a gente falar sobre a parte de conteúdo, que vai estar aqui na postagem e nos pilares de conteúdo, certo? Então, assim, alguns dados aqui do próprio Facebook falam sobre o posicionamento de marca, como é que é percebido pelas pessoas aqui na rede social, né? No Facebook, no Instagram, que são da mesma família. E sempre conteúdos que chamam mais atenção são os conteúdos mais criativos e conteúdos divertidos. Chamam mais atenção, principalmente para as marcas, nos brasileiros, tá, gente? Estou falando isso para o público do Brasil. Conteúdo informativo e nas empresas que são comprometidas com a construção de uma comunidade. Construir comunidade é um termo que a gente vê muito aqui no marketing digital, porque quando a gente trabalha com grupos de pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, é mais fácil da gente conseguir fazer com que aquilo ali traga um resultado melhor. Por exemplo, mas a Adriana é uma pessoa que eu conheci, que eu acho assim, fenomenal o trabalho que ela faz. Ela é personal organizer e ela trabalha esse senso de comunidade muito grande, de uma forma muito boa. Tanto que ela tem vários produtos e vários conteúdos focados para as POs, que é como ela chama. Então, assim, é muito legal isso. O nutricionista, por exemplo, ele foca muito no público que quer emagrecer. Então, ele cria aquele senso de comunidade, todo mundo se ajudando, todo mundo entendendo a importância de fazer atividade física. Um exemplo, tá? Na Next, eu tento trabalhar duas comunidades que estão próximas, mas são um pouco diferentes, que é do empreendedor. Meu público é muito empreendedor, a minha persona é empreendedora, vou falar de persona daqui a pouco, que é a Fernanda. Eu tento trazer conteúdos focados nela e tento criar outros conteúdos um pouco mais específicos, mas não tanto, porque meu público é muito empreendedor e eu não posso falar uma linguagem muito difícil. Mas eu estou trazendo um público mais de social media, que é aquela pessoa que trabalha com rede social e presta esse serviço para outras pessoas. Eu vou começar, inclusive, a criar mais conteúdos para o social media, porque eu já percebi que tem um público grande que me segue também, além do empreendedor. Mas eu sempre falo com um tom para o empreendedor, falando dos desafios de empreender, da parte educacional, tudo que eu venho construindo, toda a parte de atendimento, como deve ser feito, relacionamento, posicionamento. Então eu falo muito para o empreendedor que tem uma marca, o profissional liberal.
Eu não falo para outros públicos, eu não tenho outros, obviamente tem outras pessoas que me seguem como designer gráfico, que é um outro público, social media, que é um público também um pouco diferente do designer gráfico, mas eu sempre tento trazer o senso de comunidade mais focado para as pessoas que usam a rede social para se posicionar. Isso engloba vários outros nichos. Então, tá aqui, ó. Aqui é uma primeira parte. Sempre que eu for criar alguma coisa, eu tenho que pensar que ela tem que ser informativa, ou divertida, ou criativa, ou comprometida em construir uma comunidade. Foquem nisso. Outro detalhe, pessoal, não adianta assistir essa aula aqui que vai durar aí mais ou menos uns 50 minutos, 40, 50 minutos, uma hora talvez, e não botar em prática. Não adianta eu ficar falando aqui, você tá usando o seu tempo e não colocar em prática depois. Tá? Lembra que a informação só vira conhecimento quando você põe em prática. Depois eu tenho aqui a parte de interesse. As redes sociais trabalham com interesse. Então, eu trouxe 3 pontos aqui, que, de novo, isso aqui são coisas que o próprio Facebook, né, passa de informação pra gente. Né? Existe um canal do Facebook em que a gente lê insights a respeito de públicos, das gerações, de tendências, de consumo de conteúdo, comportamento, justamente para direcionar. Por isso que nada tem que ser feito no achismo. Eu acho isso aqui legal, vou postar. Beleza, faça, mas a gente tem que estudar também. E aí, quando a gente estuda e aplica isso de uma forma mais segmentada, isso vai ficar mais fácil. Então, os 3 pontos conectar paixões, mergulhar no visual e promover a descoberta. Conectar paixões é o mais difícil, é o que a gente mais tenta fazer, que é justamente trazer aquela pessoa que não vai ser só um seguidor, ele vai ser um propagador da marca, ele vai ser um fã, e isso é muito legal, e as redes sociais permitem a gente fazer isso, né? As pessoas seguem para criar aquele ponto de conexão, e a gente tem que transformar isso em um relacionamento, porque o relacionamento é o que vai transformar a venda futura, né? O relacionamento é o que gera confiança nas pessoas, por isso que a gente tem que se dedicar bastante para gerar isso, tá? Para criar essas relações. Então eu tenho contato com pessoas como se fossem meus amigos mesmo, assim, que eu considero mesmo, tiro dúvida, conversa, a gente troca informação, então isso é muito legal. A gente nunca se viu, mas o poder que a rede social tem é muito grande e isso gera uma escalabilidade muito boa. Então, se você quer propagar ainda mais para outras pessoas do Brasil, de fora, inclusive dos Estados Unidos, se você quiser de outros países, dá pra gente fazer. Basta você se posicionar, basta você estudar e criar um bom planejamento. O visual ele é muito importante, tanto a parte do design, que eu vou comentar daqui a pouco, quanto a parte do desdobramento do que você está fazendo da sua história, da história que você quer contar. Então ele fala aqui, conte sua história usando as ferramentas de criação em formatos imersivos que inspiram ações. Eu vou falar depois das ferramentas que ele está citando aqui, mas a gente tem que entender que hoje, essa estratégia de contar história, que entra um pouco no storytelling, ela é uma estratégia muito legal para a gente colocar o nosso produto dentro do nosso dia a dia, do dia a dia das pessoas. Então, a gente precisa incluir na vida das pessoas o nosso produto para que elas entendam que isso dali realmente vai fazer efeito. Não adianta só eu dizer que é bom, que é o melhor, que tem esses benefícios e essas características, se a pessoa não entende como isso pode mudar no dia a dia dela, o que isso vai fazer de diferença na vida dela. Então, na maioria das vezes, quando eu for falar sobre a postagem, eu vou falar sobre os pilares de conteúdo que eu falo de texto, a gente tem que aprender a contar essas histórias que entram nesse contexto. Até mesmo histórias da sua vida são coisas que engajam, experiências que você já passou são coisas que engajam. Tudo isso a gente tem que pensar na hora de projetar a imagem, não só postar, faça sua avaliação hoje, ou promoção do dia, né? A gente tem que encontrar outras formas além dessas, de divulgar, de fazer oferta, de procurar gerar interesse nas pessoas. E aí começa pela descoberta, que é o outro item que tem aqui, promover a descoberta. Rede social é um canal de descoberta. As pessoas às vezes buscam lá hashtag, encontram alguma coisa que não sabia que existia e aí começa a se interessar. Ou a gente pode fazer um anúncio de alguma coisa que a pessoa não conhecia ou que ela não sabia e de repente ela começa a descobrir e começa a conhecer. Então existem formas, tanto investindo dinheiro ou não, para a gente promover essa descoberta. E a gente pode fazer isso tanto com os clientes que já existem, que a gente já tem, tanto com a captação de novos clientes. E aí vem de novo, fortalecer o relacionamento com os que já existem, com os prospects também, que são os possíveis clientes interessados em conhecer mais e que seguiu a gente, mas ainda não comprou o nosso produto. Então, uma das fases que a gente tem que pensar é em como que a pessoa vai descobrir o que eu faço, como que ela vai descobrir que aquilo que eu estou ofertando para ela vai de fato mudar a vida dela. Isso é uma coisa muito importante. Eu coloquei aqui, não é algo relacionado ao mapeamento diretamente,
Mas eu quis colocar isso aqui no começo e não na parte da plataforma para eu fazer essa introdução, porque muita gente acha que Instagram é uma vitrine de produtos e serviços que você coloca lá, enche de hashtag, clica no botão impulsionar, bota R$ 20 e acha que vai surtir efeito e não sabe que existe muitos processos para que isso aconteça, para que isso vá fazendo o efeito que você imagina. Então é um trabalho muito árduo. E aí a gente tem um outro ponto aqui super importante, que aí vamos mais focar mesmo no relacionamento, que é entender quem é o cliente, quem é o seu cliente, quem é o meu cliente, o que o meu cliente quer. Será que eu tenho isso bem definido? Muita gente não tem, vou falar para vocês. Muita gente às vezes não entende muito bem quem é o cliente e às vezes não sabe se comunicar para esse cliente. Então isso é uma coisa muito complicada. Então eu coloquei aqui, ó, o que eu vou vender? O que eu estou vendendo? Qual é a solução que eu estou vendendo? Para qual problema que a minha solução vai servir? Então isso aqui já é um simples, é um básico. Pensa aí, qual o problema que você soluciona? Isso aí você já tem uma ideia do produto que você vende, como que você vai transpor isso para as pessoas. E você tem que saber, será que seu público está mesmo no Instagram? Aí, por exemplo, o Instagram é uma rede de massa, né? Tá todo mundo lá, público jovem principalmente. Mas se você vende para empresa, por exemplo, que é do ramo do B2B, que é de empresa para empresa, o LinkedIn pode ser uma melhor alternativa. Agora, se você vende para o consumidor final, que é empresa, consumidor final, B2C, ou de consumidor final para consumidor final, que é o C2C, é legal usar o Instagram. Claro que todo mundo está no Instagram, né? Todas as empresas aí que querem alcançar mais pessoas e querem ser conhecidas, elas estão no Instagram. Mesmo que às vezes o público que vai comprar pode não estar diretamente na plataforma, como perfis de empresas que se relacionam mais no LinkedIn, mas a intenção de usar a rede social não é só para você vender diretamente para quem está lá. A grande função também do Instagram é propagar isso para outras pessoas. Então, às vezes, você indica algo e você compartilha com outras pessoas. Tá? Então, vocês têm que pensar em toda essa cadeia. Não é só para quem segue, é para os amigos de quem segue também, para os familiares de quem segue também. Tá? Qual a imagem? Qual a mensagem que você quer passar? Você tem que entender, você tem que projetar essa imagem. Essa mensagem. A imagem é a mensagem também, eu vou falar da imagem mais daqui a pouco. Essa mensagem, ela precisa ser direcionada para o seu público, para o seu cliente. Então você não pode usar qualquer tipo de forma de falar. Você tem que se posicionar baseado no tom de voz da sua empresa, que eu vou falar até do tom de voz em algum momento aqui nos meus conteúdos. Mesmo que você não seja uma empresa, que você está assistindo essa aula, você seja um profissional liberal, como um advogado, um farmacêutico, ou uma pessoa que é o próprio produto, né? Um osteopata que pode estar assistindo também, enfim, né? As pessoas que são produtos, que são os próprios produtos delas. Você tem que pensar nisso também, na forma de como você vai se comunicar, perdão, porque você vai projetar isso da melhor forma possível, mesmo que você não seja de fato uma marca como uma empresa, mas você tem que ter essa mesma postura profissional dentro das redes sociais. E dá para mesclar também com o seu lado mais pessoal, com a sua personalidade, que isso de fato é que vai diferir umas pessoas das outras. É o que você é também. É a imagem que você... É como a sua personalidade inserida no contexto da sua marca. É isso que que a gente conecta com as pessoas. As pessoas se conectam comigo, possivelmente pelo que eu posto, pela forma como eu falo. Como eu falo assim, não verbalmente só, mas eu falo a forma como eu me comunico, a mensagem que eu passo. Então isso gera pontos de conexão também. E a impressão também, né? Qual a impressão que você tem que passar para essas pessoas? Então, durante o começo da Nextin, por exemplo, eu sempre pensei em passar a imagem de empresa. É uma empresa de aula, de treinamento. Como é que eu tenho que ser? Tem que ser formal, tem que ser assim. Eu já mudei bastante em relação ao meu pensamento depois que eu inseri a minha imagem mais ao meu produto, a Nextin. Então, a imagem da minha capa hoje do Instagram não é mais o logo da Nextin, não é mais a marca, é o meu rosto com o símbolo ao lado. Então, eu fiz esse teste estou ainda em fase de teste, tentando me inserir mais no contexto da Nextin, para saber como vai ser a impressão das pessoas. Tá? Então, tudo aqui na rede social também é teste, gente. Não dá pra gente dizer que, faça isso, vai dar certo. Né? Então, não é assim, tem que testar. E outros pontos aqui que a gente tem que analisar também é a nossa persona. Então, eu tenho lá dados demográficos, idade, escolaridade, bairro,
todos esses dados que a gente coleta aí de públicos, né, de público-alvo, faixa salarial, tudo isso a gente tem que levar em conta num processo de construção da persona. Porém, que a gente tem que pensar também nos dados psicográficos, né? Quais são os valores que essa pessoa tem, ela é sensível a preço, como é que é o estilo de vida dela. Então, todo esse outro lado mais pessoal a gente tem que levar em conta, porque a persona ele é um perfil semificcional, né? Ele é um perfil de um cliente ideal, não é o seu cliente que compra mais, é o cliente que mais consegue ter o seu problema solucionado com o serviço que você oferece. Por isso que tem aqui, ó. De novo, lembra que eu citei aqui, ó, qual o problema soluciona e qual a dor o seu produto soluciona. Eu estou citando isso já pela segunda vez. Qual é a dor que você soluciona? Se as pessoas têm lá uma mesma dor e você soluciona, então você vai pegar isso como base para criar sua persona. Se você tiver cliente, pega uns 10, 15 clientes, faz uma pesquisa com eles. Você tem que saber por que o cliente te escolheu, por que ele foi lá, por que ele não foi no concorrente, o que levou ele a ir com você, a comprar o produto de você, o serviço. Você tem que saber isso. Você tem que entender quais são os objetivos dele, o que ele quer alcançar, por que ele tem que te escolher. Tudo isso faz parte da construção da persona. Claro que tem outros materiais mais completos que a gente faz a construção da persona, mas eu estou citando aqui para vocês pontos importantes. Depois disso, a gente tem que fazer análise de concorrente. Sempre tem que fazer análise de concorrente. Eu preciso saber o que meus concorrentes estão fazendo. Então eu preciso lá anotar quem são meus concorrentes. Vou lá, graças à internet, à rede social, a gente consegue fazer esse mapeamento melhor, porque a gente consegue olhar o que o concorrente está fazendo. O que eles estão fazendo igual ou diferente de mim? Preciso saber também. Quais são os diferenciais deles que são percebidos? Quais são os meus diferenciais que as pessoas percebem? Que às vezes você bota lá, meu diferencial é minha qualidade. Qualidade não é mais diferencial, né, gente? Atendimento personalizado também não é diferencial, já é uma obrigação. Mas o que as pessoas levam em conta para comprar o meu produto? Porque ela não compra do outro. Então eu preciso entender quais são os critérios das pessoas que compram. Porque eu tenho os meus critérios que eu acredito que são importantes, mas eu tenho que saber o que levou a pessoa a comprar. E esses critérios são importantes para eu quebrar as objeções, que é uma coisa muito importante na rede social, quebrar objeções, para que elas possam comprar um produto de mim. Então, isso é uma outra forma, isso é uma outra coisa que vocês têm que fazer, né? Por que eu sou melhor do que eles? Por isso que eu preciso saber por que meu concorrente é bom. Porque se um dia alguém me perguntar, se alguém tiver alguma dúvida, ou se eu for fazer um posicionamento, eu preciso citar quais são os meus diferenciais. Tá? Qual é a estratégia que eles estão fazendo também? Eu preciso saber o que eles estão fazendo para fazer melhor. Já até postei sobre isso. Isso aqui é a base, gente. Se você não olhar o que o concorrente está fazendo, não funciona. Quando eu criei o projeto da Nextin, desde sempre eu pesquisei o que os concorrentes faziam, que era só aquele padrão de sala, dar o treinamento, o atendimento era mais ou menos, não oferecia nada demais, é aquele padrão de sala escolar, e eu não quis isso quando eu criei a Nextin fisicamente, nos cursos presenciais. Eu criei umas cores legais, além de oferecer os materiais, como um caderninho personalizado, uma caneta personalizada, e eu ofereço cerveja, refrigerante, bebidas, suco no caso, bolachas doces, bolachas salgadas, até sem glúten, sem lactose, achocolatado sem lactose, café da Nespresso, café da Dolce Gusto. Então eu quis ofertar isso de graça para as pessoas, até porque eu sabia que meus concorrentes não faziam isso. Então são coisas que eu analisei de uma outra empresa de treinamento, que eu fiz um curso em São Paulo e era desse jeito, você ia receber um kit lanche com um suquinho, uma fruta, uma barrinha de cereal, uma bolachinha salgada. Então eu quis fazer uma coisa também desse tipo. Então eu tive que olhar para poder aplicar no meu negócio também. Por isso que é interessante a gente olhar o que os concorrentes estão fazendo. Então esse aqui é o primeiro pilar que eu gostaria de falar para vocês, que eu acho que vale muito a pena fazer essa pequena análise, né? Claro que isso aqui eu estou fazendo um review, tá, gente? Tem muita coisa que dá para fazer de planejamento ainda, que inclusive eu vou falar na parte de postagem também. Então, dando continuidade, eu vou falar aqui para vocês o nosso outro ponto aqui, que é sobre a postagem. Então, aqui na postagem, a gente tem o planejamento, design, conteúdo e temos a oferta também. Aqui no planejamento, eu trouxe algumas coisinhas para a gente pensar quando a gente vai desenvolver o post, né? Então vamos lá olhar quais são esses pontos. Qual é a persona que eu vou atingir? Lembra que eu falei que eu tenho uma persona que é a Fernanda, uma das minhas personas é a Fernanda. Então eu vou criar o conteúdo para ela, beleza. Então qual é o objetivo desse post? Qual é a mensagem que eu quero passar
e qual a imagem que eu quero passar. Porque às vezes a gente meio que não consegue criar as duas coisas, né? A imagem e a mensagem, que eu até me confundi no começo quando eu estava gravando o início. Qual a mensagem que eu quero passar, né? Então tá aqui de novo. Eu preciso entender qual é a mensagem que eu quero passar, porque às vezes as pessoas criam conteúdos que não tem muito significado. Às vezes é um conteúdo inútil, às vezes é um conteúdo que não vai gerar nada. Então fazer conteúdo de graça é perda de tempo. Então a gente tem que entender quem é a persona e qual é o objetivo desse post. Então eu vou fazer esse post para quê? O que eu quero passar com ele? O que eu pretendo alcançar, pretendo que as pessoas entendam sobre ele. Tem que ser isso, tem que ter um objetivo. Tudo que você for fazer tem que ter um objetivo. Depois eu tenho que pensar em qual formato. Eu vou falar no formato aqui no design e depois lá em pilares do conteúdo também. Então a gente tem vários formatos aqui no Instagram que eu vou citar depois, mas eu tenho que pensar se vai ser quadrado, vai ser retrato, se vai ser um vídeo no IGTV, se vai ser stories que eu vou gravar, vai ser um vídeo ao vivo. Então a gente tem vários formatos de postagem. Qual é o tom de voz? O tom de voz é a personalidade que a gente dá para o conteúdo que a gente vai passar. Então, por exemplo, pode ser um tom alegre, pode ser... Você tem que pensar a marca como uma personagem. Ela vai ser alegre, divertida, vai ser uma comunicação mais sucinta, mais rápida, mais, no caso da Next, é mais sarcástica, né? Então você tem que pensar qual o tom que você vai dar para esse conteúdo que você vai postar. Então, eu sou sarcástico por natureza, não me orgulho disso, mas eu tento criar alguns conteúdos para alfinetar algumas coisas, para cortar algumas coisas. Então isso gera um bom compartilhamento. Porque às vezes eu falo que as pessoas têm medo de falar, ou elas pensam em ter medo de externalizar. Então eu sempre crio esses conteúdos porque eu sei que vai trazer um bom resultado, mas isso vai do tom de voz. Se eu não tiver esse tom de voz bem definido, não rola. Qual é o dia e horário que eu vou postar? Não é qualquer dia e qualquer horário que se posta, não. Você tem que saber o que você vai fazer. Por exemplo, se for um vídeo, esse vídeo vai ser rodado que dia? Será que as pessoas assistem mais vídeos? As pessoas que eu falo, os seus seguidores, porque cada perfil tem o seu público diferente. Eles consomem vídeos mais final de semana, ou durante a semana, de manhã ou de tarde, ou de noite. Normalmente os áudios ficam desligados. Então eu tenho que saber, eu tenho que planejar isso. Eu criei já uma planilha onde eu explico como a gente faz para identificar os nossos melhores horários de audiência. E se a gente não fizer isso, por isso que eu tenho meu horário certo de publicar. Se a gente não fizer isso, a gente acaba perdendo muito, muito da audiência porque a gente publicou no horário que não era muito bom. Ou o tipo de publicação e o formato de publicação, o conteúdo não era legal para aquele dia. Então a gente tem que pensar nisso também. Qual é a legenda que vai acompanhar a minha imagem? A legenda é fundamental dentro da comunicação, né? Você fizer um post e colocar sua legenda gratidão, bom dia, Deus no comando, você não tá... Eu tô falando isso para marcas, tá, gente? Se você fizer no seu pessoal, isso é problema seu. Eu tô falando isso em relação a marcas, a pessoas que usam rede social para se divulgar e tudo mais. Então a legenda ela é tão importante quanto a imagem do post. Tá? Então tem que elaborar. Vou dar algumas dicas depois. Ele é um conteúdo teste. O que é um conteúdo teste? Que você faz para testar se ele vai ter um resultado bom. Eu já fiz isso com a foto de 2 produtos que são iguais, só que tem valores diferentes. Então o primeiro que eu fiz foi da água. Eu peguei a água Voz, que custa bem caro, uns 30, 40, 50 reais. E uma outra água mais simples, que era Cristal, que estavam em 50. Então eu coloquei lá, por que 2 produtos iguais eles têm valores diferentes? O que faz de isso? O que está por trás para que isso aconteça? No caso nessas duas eram o storytelling. Já fiz do ovo de Páscoa e da barra de chocolate. Por que o ovo de Páscoa é mais caro que a barra de chocolate? Às vezes a barra de chocolate tem mais chocolate que o ovo de Páscoa. Mas assim, voltando ao teste, eu fiz esse primeiro da água, Voz, da Cristal, depois eu fiz outra com uma manga, a fruta de uma manga na mesa e uma manga cortada já num depósito pronto para comer. Uma custava R$1, outra custava R$5, R$6, né? E aí eu expliquei por que são 2 produtos e com valores diferentes, ou seja, eu estava testando novamente. Depois eu fiz outro com aquela caneta Compasso, não me lembro qual é o nome dela, não é a Bic, é uma canetazinha simples de R$1,50 e uma Montblanc de R$2.200. Por que são 2 produtos iguais com valores diferentes? Explicando por que cada um tem esse valor. Né? Então foi um conteúdo de teste que eu fiz que eu vi que deu um resultado bacana. Da manga foi a que mais, acho que a publicação que eu mais tive interação até hoje, que gerou a maior confusão,
por conta das pessoas que não leram a legenda, falando que eu estava fazendo apologia ao uso de plástico, sendo que eu não estava, na legenda tinha escrito isso. Eu estava só colocando que alguns produtos de viagem, eles estão muito em alta, né? Que você compra e já tá ali pronto para o consumo. Eu falo de empreendedorismo, eu preciso falar de algumas coisas que nem sempre todo mundo vai gostar ou aceitar, mas eu tava mesmo, enfim. Depois vocês olham lá no perfil da Next, a foto da manga, que gerou uma ótima repercussão aí na rede social. Tem algum conteúdo complementar? O que é um conteúdo complementar? Vamos supor que eu faço um vídeo para uma postagem de imagem no feed, falando que eu vou gravar um vídeo no YouTube sobre alguma coisa. Então eu coloco lá na minha legenda. Saiba mais como fazer esse tutorial no canal no YouTube da Next. É só acessar o link da bio. Então é um conteúdo complementar. Posso fazer nos stories também. Pessoal, estou gravando story. Acabei de fazer um post lá pro blog da Next falando sobre tal coisa. Então o conteúdo complementar é o link que vai pro blog. Tá? Então isso é um conteúdo complementar. Quais são as hashtags que vão lá, que vão estar inseridas nesse post? Então não posso botar qualquer hashtag, eu tenho que pesquisar. Eu tenho que saber quais são as hashtags que tem a ver com o meu nicho de atuação. Eu tenho que saber quais são as hashtags que tem a ver com o conteúdo que eu estou falando. Eu tenho que usar hashtags de localização, que alguém pode pesquisar por bairro, cidade. Tá? Então eu tenho que pensar muito bem, porque as hashtags ajudam muito na entrega dos posts. Vai ter algum call to action, ou um CTA, ou uma chamada para ação, que é o que eu acabei de falar do conteúdo complementar. O que é uma chamada para ação? É uma chamada que eu faço para a pessoa executar uma ação. Por isso que é uma chamada para ação o nome. Então, se eu estou lá no Stories falando, se você quiser saber quais são as hashtags banidas, arrasta para cima, aí isso é um CTA, arrasta para cima e acesse o nosso blog da Next para saber mais. Então, isso é um CTA, tá? Vou falar de CTA mais lá no finalzinho. Tem alguma localização personalizada? Então, às vezes você pode criar sua localização lá no Facebook e colocar, enfim, da sua empresa física ou alguma localização mais bonitinha. Já até criei um vídeo lá no YouTube explicando como criar uma localização personalizada. Que nos meus posts eu boto a localização siga, curta e compartilhe Next. E aí eu já expliquei como é que faz isso, mas é legal ter. Depois a gente parte para o design. Então eu tenho que pensar aqui, o design que eu estou criando, ele segue os padrões da marca. Então quando a gente cria uma marca, ou mesmo que você não tenha uma marca especificamente, mas você tem uma paleta de cores sua, tem umas fontes, um padrão de cores e fontes, isso ajuda bastante as pessoas a identificarem o tipo de conteúdo e de onde é. Inclusive tem gente que me manda alguns anúncios ou posts de outras pessoas que acham que é da Next por conta das cores amarela e roxa. Que é algo que eu venho trabalhando muito. Se você olhar o perfil da Next, ele é bem organizadinho assim em relação à padronização visual. A mesma fonte, os mesmos... Eu até mudei de fonte agora, não sei se alguém percebeu. Mas é sempre a mesma fonte. A fonte é a tipografia. E as mesmas cores, ou roxo, ou amarelo, ou branco, ou mistura, ou raramente uso cor complementar como laranja, depende do tipo de postagem. Mas eu sempre trabalho nessas três cores. O branco, o roxo e o amarelo. E isso cria uma padronização visual para as pessoas. Esse layout ele tem que ser legível e bem diagramado. Criar layout não é só você pegar as informações e jogar na tela, não é isso. Você tem que saber que existe hierarquia, que existe peso, são coisas do design que a gente tem que prestar atenção. Inclusive, os posts da Next, eles são bem assim, título aqui na parte de cima, no canto esquerdo, a imagem ou alguma informação complementar vem aqui no meio e o logozinho fica no canto inferior do lado direito. Por quê? Porque a gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então a gente tem que saber que existe uma forma do cérebro enxergar, olhar. Então às vezes a gente tem que construir o layout também dessa forma. Isso é o básico de umas coisas do design que a gente aprende. Eu sou designer gráfico há muito tempo, então são coisas que eu levo em consideração. Até se você quer que um texto, um título chame a atenção, ele tem que ser maior ou tem que ter um detalhe para que chame a atenção mais do que o subtítulo e a imagem. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de diagramar. O padrão é basicamente os padrões da marca. Às vezes você pode criar padrões de post para ficar mais fácil. Então, as pessoas já identificam as padronizações de postagem. Criar uma máscara, ou você, segunda-feira, você tem um tipo de post que já é padrão. Na terça, você já tem um tipo de post que já é padrão. Então, as pessoas esperam essas postagens durante a semana, quando elas começam a perceber que você tem consistência naquilo, que você está se empenhando em criar aquele padrão visual
não só visual, mas de conteúdo também. Usar imagens e vídeos próprios sempre que puder. Porque banco de imagem do Google, desses bancos, ninguém aguenta mais. Nem gera entrega, todo mundo não interage muito com essas imagens. Então, se você contratar um fotógrafo para tirar uma foto bacana de você, você criar uns vídeos seu mesmo, usando o seu celular, com uma boa imagem, uma boa qualidade, uma boa iluminação, bons tons, com certeza você vai se diferenciar muito. Criar um conteúdo personalizado e único, isso é o que faz a gente se diferir. Eu gosto muito quando as pessoas recompartilham meus posts, mas tem perfis que vivem de recompartilhar a postagem dos outros, e ela perde um pouco a sua essência porque ela não é um conteúdo personalizado, ela é um conteúdo que provém de outras pessoas. Então é sempre interessante que a gente também trabalhe em criar conteúdos que são nossos próprios, que a gente desenvolveu e que a gente teve o trabalho de fazer. Porque isso, quando a pessoa olha a peça, ela vê que foi você que desenvolveu, mesmo que seja um conteúdo de curadoria ou de outra pessoa que eu vou falar daqui a pouco. Elementos visuais é interessante, às vezes, ter, depende da sua marca. Mas, por exemplo, tem símbolos que você com certeza identifica numa bolsa da Gucci, por exemplo, numa bolsa da Chanel, um exemplo também. Então você tem aqueles elementos ali que te remetem à marca, não é? Então isso são elementos visuais marcantes. Eu já cheguei a usar um tempo alguns elementos, não como a Gucci nem Chanel, mas são elementos de vetores mesmo, imagenzinhas que acompanham, tracinhos, pontilhados, mas eu deixei de usar para tornar a imagem limpa, porque para mim o que eu priorizo hoje é que a pessoa entenda e leia. Eu não desenvolvo layouts muito bem elaborados, justamente porque eu quero que ele seja funcional e que as pessoas entendam o post. Então eu deixei de fazer muito esse lado mais visual, de fazer um folder ou um flyer, como o pessoal chama, uma arte bem elaborada, para fazer uma arte mais simples, mas que passe a informação de uma forma melhor. Depois a gente tem os formatos, que que eu vou citar depois em pixel para vocês entenderem melhor, mas a gente tem foto e vídeo no feed, a gente tem vídeo para o IGTV, a gente tem o formato de vídeo que é da live também, foto e vídeo nos stories, vídeo no Reels, que é o mais recente, foto e vídeo no carrossel, que é postar de 2 a 10 imagens, e fotos e vídeos nos guias, que também é uma ferramenta nova do Instagram. Então, design de formato é bem simples, só para exemplificar. Em relação ao conteúdo, a gente tem mais duas coisinhas aqui, mais um tópico importante, que eu vou falar daqui a pouco do conteúdo gerado pelo usuário. Mas quando a gente vai fazer o planejamento, a gente tem que pensar, beleza, eu vou começar aqui a fazer meu planejamento de publicação. Quantas postagens eu vou fazer? Vai ser todo dia? Que no caso diário, vai ser 2 vezes por dia? Vai ser semanal quanto? 4 posts por semana? Então é bom você delimitar isso para você tentar trabalhar de uma forma mais certinho. Esse conteúdo, ele é interessante e relevante, então quando você vai desenvolver essa postagem, né, que eu falei aqui no planejamento, você tem que pensar, esse conteúdo é interessante? A minha persona quer esse conteúdo? Será que os meus seguidores têm interesse mesmo nisso? Será que eu estou postando porque eu quero? Será que a minha selfie vai gerar alguma coisa? Será que o pensamento de alguém ou um meme vai surtir efeito, entendeu? Então são coisas que você tem que pensar na hora de postar. Esse conteúdo é nativo de curadoria. Nativo é um conteúdo que eu tento trabalhar bastante no perfil da Next. Muitos dos perfis dos conteúdos que eu faço, são nativos. Nativo é quando a gente mesmo faz, é um conteúdo próprio seu, é um autoral. E de curadoria é quando a gente pega um conteúdo de outra pessoa e transforma ele com as nossas palavras, com o nosso ponto de vista e dá os créditos. Então, faz parte sim da construção de conteúdo, de planejamento de conteúdo de qualquer marca, trabalhar com a curadoria. Afinal, a gente não desenvolveu tudo, né? Tudo que a gente pega são com base em referência de outras coisas. O nutricionista, quando ele vai falar de algum caso clínico, ele tem a base científica, então ele tem que falar, ele faz uma curadoria para poder falar sobre isso. Tá? De novo, olha aqui, ó, mudando, já passando para outro tópico, soluciona alguma dúvida? Esse conteúdo, ele soluciona alguma dúvida? Já falei que soluciona a dúvida 2 vezes aqui já. Qual o problema eu soluciono? Foi a primeira coisa que eu falei. Persona, qual a dor que seu produto soluciona? Então isso aqui, eu tô repetindo para você entender que é uma coisa tão simples pensar, o que eu posso criar para a pessoa para sanar alguma dúvida dela, porque é a quebra de objeção, como eu acabei de falar. Quanto mais a gente quebrar a objeção, melhor. Quanto mais a gente responder dúvida, menos a gente evita ter que responder para as pessoas que já perguntam as mesmas coisas, que é o conteúdo de FAQ, por exemplo. Então,
pensem nesses tópicos, tá? E sempre, quando vocês forem criar algum conteúdo legal, pense no título e na imagem. Eles têm que chamar a atenção. Se a pessoa olhar o enunciado do título e não achar que naquilo ali não é importante para ela, ela não vai ver a legenda, ou não vai continuar vendo o seu vídeo que você está falando. Inclusive, eu vou dar umas dicas legais daqui a pouquinho sobre título, imagem e tudo mais. E o conteúdo gerado pelo usuário é quando a gente usa o seguidor como propagador de conteúdo. Então, a gente sempre que a gente puder, vamos incentivar o nosso seguidor a postar alguma coisa sobre a nossa empresa, marcando o nosso perfil, que isso vai ajudar muito a outras pessoas olharem e, enfim, conseguir propagar mais. Né? Então, dizer para a pessoa postar, marcar você com o seu produto, repostar uma imagem que o seu seguidor postou com o seu produto e você faz o repost lá nos stories, né? Pedir para ele marcar, pedir para ele interagir e comentar, por exemplo. Sempre nas minhas turmas, eu pedia para o pessoal, se puder, por favor, eu vou postar a foto amanhã da turma, dá um feedback de vocês lá, porque o feedback das pessoas gera um processo de quebra de objeção em outras pessoas que podem estar interessadas em comprar o meu curso, por exemplo, só que elas ainda não estão 100% certas daquilo. E aí vem a prova social, que isso ajuda bastante. Faça uma ação para as pessoas marcarem o perfil. Vou dar um exemplo bem simples aqui que vem na minha cabeça agora. Tem alguns perfis que fazem uns templates para você recompartilhar nos stories. Né? Netflix, inclusive, já fez isso várias vezes. Qual é a série que você está assistindo? Qual é a série que você já assistiu? Aí você marca com um pontinho. E aí você marca lá o perfil do Netflix. Então, é um exemplo, tá? Tem várias coisas que dá para fazer aí de ação para as pessoas marcarem o perfil. Como fizeram também, participe do meu grupo de melhores amigos, aí tira o print de não sei o que, marca o perfil lá, então foi uma ação. Né? A mais recente foi daquela moça que falou que você ia ganhar um presente se marcasse lá, marcasse o perfil, e o presente era um e-book da empresa de joia, que todo mundo achou que fosse ganhar uma joia. Para finalizar, usar o adesivo de perguntas para gerar conversa e criar posts baseados nas dúvidas dos seus seguidores, marcando cada um deles. Então é uma forma mais simples de você criar conteúdo, é abrir a caixinha e perguntar quais são as suas dúvidas sobre Instagram, quais são suas dúvidas sobre engajamento, sobre algoritmo, e a pessoa vai lá e manda, minha dúvida sobre Instagram é como gravar vídeo para os stories. Eu pego aquela ideia de conteúdo do fulano e penso em como é que eu vou responder, um story, uma live, um vídeo no IGTV, e aí eu marco, queria agradecer falando de tal por ter mandado sua dúvida sobre como gravar stories, eu vou dar umas dicas aqui para você de como você pode gravar vídeos, Então, basicamente, é isso que eu queria falar. E o post de oferta é quando você faz a venda. Então, a gente faz post de conteúdo, né? Obviamente, mas a gente faz o post de venda também, né? Que é o post que a gente vai vender o nosso peixe. Então, sempre eduque, mostre o problema e sua solução. Quanto mais você criar conteúdo para educar o cliente, melhor para ele entender sobre o que você está falando e melhor para ele poder comprar de uma forma mais rápida. Apresente sempre um benefício claro e específico para que ele entenda de fato o que ele vai ganhar, o que vai mudar na vida dele. Faça uma chamada para ação, que é o CTA que eu falei aqui. Ou seja, se você quiser comprar esse produto, vai no nosso link da bio e acesse o nosso site. Ou, tô no Stories, né? Responde aqui esse direct para você receber um desconto para comprar um curso tal, um exemplo. E se tiver uma prova social, poste de vez em quando, poste os seus clientes falando bem de você, um print de um WhatsApp da pessoa agradecendo, um vídeo, peça para a pessoa gravar um vídeo falando depoimento, tudo isso vai ajudar a você a fazer uma venda, tá? Então assim, já falei sobre 2 pontos muito importantes aqui e eu vou passar aqui para o próximo tópico para a gente falar aí mais conteúdos bem legais aqui. Bom, então vamos lá. A terceira parte que eu tenho aqui, que a gente tem para ver, é a parte de pilares de conteúdo, onde ele é dividido em texto, tempo e formato. Aqui no texto, coloquei negrito, tá, gente? Olha aqui, ó. Os 80 a 120 primeiros caracteres são os mais importantes. Por quê? Porque é o textozinho que aparece na introdução da sua legenda, que aparece o botãozinho ler mais. Por que eu coloquei 80 a 120? Porque dependendo da palavra que você escreve, pode ser que fique menos ou mais. Mas no mínimo é 80. Coloca eu no máximo em 120 caracteres, tá? Então aproveite, não coloque em bom dia, um pontinho embaixo, na terceira linha escreva o que você quer, porque se você perde espaço de texto, então escreva o que é importante logo no começo, para as pessoas entenderem sobre o que você está falando. Claro que se for um conteúdo, né? Se for uma postagem do dia, um mantra aí você faz como você achar mais conveniente. Mas quando é um post de conteúdo que você quer passar uma informação legal, use as 3 primeiras linhas
para chamar a atenção das pessoas. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Apresentar uma solução, prometer alguma coisa, indicar algum benefício, sanar uma dor. São coisas que a gente pode criar logo no nosso título, que vai acompanhar no texto, ou na introdução da nossa legenda também. E eu já criei esses conteúdos que estão aqui, como apresentar uma solução, como habilitar o adesivo de música no seu perfil. Então é uma solução para uma dúvida que muita gente tinha. E aí chama a atenção logo para as pessoas saberem do que eu vou falar. E aí eu introduzo o texto, faço uma legenda depois, mas eu preciso chamar a atenção das pessoas no começo. Prometeu alguma coisa? Quer bombar no Instagram? Então confira 10 dicas para criar um post perfeito. Foi um post que eu fiz há bastante tempo, muito legal, teve bastante compartilhamento, salvamento, curtida, comentário. Ele é bem antigo, mas foi já com a intenção das pessoas serem impactadas logo no começo a respeito do conteúdo que estava sendo proposto naquele post. Indicar algum benefício. Você sabe a importância do apelo visual em uma postagem? Então, até usar perguntas aqui como eu coloquei. É legal colocar perguntas para as pessoas às vezes responder, para que elas tenham essa vontade de interação. Sempre é muito legal também criar perguntas no começo para indagar e gerar comentários. Sanar uma dor. Não cometa esse erro ao falar com seus clientes pelo WhatsApp. Então, é um vídeo que eu fiz lá para o IGTV, que eu inclusive coloquei esse título na imagem, porque às vezes a pessoa no IGTV ela não está ouvindo o que eu estou falando. Então, eu coloquei como se fosse uma legenda introdutória nos 15 primeiros segundos, para a pessoa ter interesse em assistir o resto. Eduque brincando. Eu já fiz esse post em carrossel muito legal. 8 diagramações de texto para você não se inspirar. Então, teve muita gente sorrindo, muita gente compartilhou, muito legal. Adicionar perguntas, como eu já falei, também é importante para que as pessoas possam responder e interagir com suas postagens. Chamada para ação, como eu já citei, é uma forma que você tem de fazer com que a pessoa execute algo. Então, se você está falando uma coisa interessante no story, você quer que as pessoas deem uma opinião, ou se as pessoas quiserem saber mais, você pode falar. Arraste para cima, se você tiver mais de 10 mil seguidores, né, nos stories, arraste para cima para você assistir, né, para você ter, para você comprar. Ou responda esse story se você quiser saber mais sobre... No post no feed, você pode botar assim, salve agora esse post se for um conteúdo extenso, eu sempre boto, às vezes para ela salvar, para ela consumir depois, e sempre dá muito resultado. Sempre dá muito resultado. É uma coisa assim que não tem como explicar. Quando você faz a pessoa, lança a ação, parece que a pessoa se sente mais motivada a fazer. Num comentário lá, fiz uma postagem para ganhar o desconto. Responda eu quero se você quiser receber um link exclusivo ou uma aula exclusiva. Não sei. Né? Aí você vai pensar em várias formas de chamar a atenção das pessoas, que é justamente usando a ação. Depois disso, nós temos aqui a parte do tempo. Então a gente tem que pensar. Lembra que eu falei aqui do horário e do dia? Qual o dia e horário? Então a gente tem que saber quais são os melhores horários, qual é o horário que a nossa audiência está ativa, para eu poder distribuir melhor meu conteúdo. Quando a gente está gravando um vídeo, a gente tem lá 3 primeiros segundos para identificar de onde é essa marca, qual é a marca, qual é o perfil, e 5 segundos para você começar, para você ter a entrega do que você vai falar e a pessoa saber se ela vai continuar assistindo ou não. Então é bem rápido. Por isso que eu sempre falo que os primeiros segundos são mais importantes, desde quando você faz um post com título e legenda, desde quando você faça um vídeo, porque aqueles segundos que a gente tem ali de atenção é onde a gente tem que prender. E se você usa de uma forma que não vai chamar tanta atenção, aí fica difícil. Em relação ao vídeo também do IGTV, como eu falei aqui, esse foi o texto que eu usei em um vídeo do IGTV, que se eu não me engano é um vídeo mais visto, tem mais de 4 mil visualizações orgânicos no IGTV. Eu coloquei lá, falei sobre eles nos 15 primeiros segundos. Se você utiliza o WhatsApp como ferramenta de venda, não cometa esse erro ao falar com seus clientes. E se você quiser saber mais, acompanhe aqui esse vídeo e 15 segundos para poder chamar a atenção das pessoas, para aprender ela e assistir o restante do vídeo. Tá? Então, no IGTV a gente tem a prévia de 15 segundos, por isso que eu coloquei 15, que é a prévia que vai para o feed que você tem para a pessoa clicar para ler mais, para saber mais ou assistir mais. Né? Em post estático, o seu título precisa chamar a atenção, como eu já falei várias vezes, para a pessoa olhar o resto da imagem do post ou a legenda. Já falei isso várias vezes, mas estou ressaltando aqui. Assuntos do momento também tem uma entrega bem legal, porque como ele está ali, né, interesse, tem muita gente falando sobre um determinado assunto, e quando a gente fala e publica algo relacionado àquilo, o algoritmo entende e entrega mais para as pessoas. No Story, ao invés de, se você for falar uma coisa que é importante para quem está assistindo,
que você quer passar uma coisa que você considera importante, comece falando sobre ele. Fale logo no primeiro story sobre o que você vai falar. Eu posso começar falando no story lá. Se você usa o WhatsApp como ferramenta de atendimento, se liga nessa dica para você não cometer esse erro ao falar com seus clientes. Então eu falo logo no primeiro story, depois eu começo a falar do que eu quero falar. Um exemplo, tá? Aí muita gente faz o quê? Oi, bom dia, como é que vocês estão? Aí bota um bumerangue. Aí pega um meme e aí depois começa a mostrar o dia a dia e fala de não sei quem. Aí depois é que ela vai falar do que ela quer. Então assim, se vocês não querem perder tempo de audiência, claro que vai depender do que você vai falar, tá, gente? Entendam isso. Eu tô falando para você prender a atenção da pessoa logo no começo. E aí você vai ter mais chances das pessoas consumirem mais o restante dos seus stories. Em relação ao formato, é só a parte mais técnica mesmo, né? O vídeo do IGTV pode ser na horizontal, como vocês já sabem, formato 1920 por 1080. Post no feed também pode ser em vídeo, nesse formato, ou foto. No feed a gente tem um padrão que é 1080 por 1080, que é o formato quadrado. No feed tem também o formato retrato, que é 1350 por 1080, que é o que eu mais uso. Por quê? O horizontal aqui, na horizontal, ele fica muito curtinho, a altura dele é muito pouca. Então eu prefiro usar o retrato, que é 1350 por 1080, porque ele pega mais uma parte maior da tela. E isso é muito bacana, porque aí eu vou ter mais chances de aparecer, de botar mais texto, enfim. E a gente tem o Stories e IGTV no formato vertical. E o Reels também, que eu não botei aqui, que é no formato 1080 por 1920, que é o formatozinho mais padrão de ser utilizado para essas ferramentas, tá? Então, assim, fiz um resuminho da parte de pilares de conteúdo. Já falei 3 pontos importantes. E eu vou passar aqui para a gente finalizar para o último ponto, que é a parte sobre a plataforma. Bom, e aqui na última parte eu tenho a plataforma, que eu falei para vocês que seria o último item, onde eu vou falar para vocês um pouco das funcionalidades. Então vocês sabem que o Instagram tem muita funcionalidade. Então vamos lá, nós temos aqui as publicações no feed normal, na linha do tempo, o Direct, que é o canal que a gente conversa com as pessoas, o IGTV, que é um canal de vídeos também para vídeos maiores, de até 1 hora. Nos stories nós temos enquete, os destaques, amigos próximos, perguntas, pedido de refeição, contagem regressiva, link externo, links personalizados. Então, assim, eu botei destaques porque o destaque só é feito com os stories arquivados, né? E outras funcionalidades também, filtros também a gente faz por fora, mas vai para os stories. A gente tem a loja para as pessoas comprarem os produtos e serem encaminhados para o nosso site direto pela plataforma. O Reels, que é para fazer vídeos engraçadinhos lá TikTok. A Live, que é para fazer vídeos ao vivo. Guias, que é uma ferramenta muito legal que chegou agora para a gente organizar postagens. Então você pode, se você tem algum produto físico, por exemplo, você pode fazer um portfólio de postagens que você já fez no feed e mandar para um cliente sobre coisas específicas. Então eu fiz um lá só de dicas, por exemplo. Ficou muito legal, dá pra gente construir muita coisa bacana com isso. As respostas rápidas e perguntas frequentes também, que estão na parte de atendimento aqui no Direct, que eu vou falar na outra aula sobre a parte de atendimento. Código QR, que era um antigo tag name, para a gente colocar o nosso código para as pessoas seguirem o nosso perfil direto pela câmera, né? E a pessoa começa a seguir na hora, então você pode colocar no seu cartão de visita, você pode colocar na sua embalagem, na sua sacola, na vitrine da sua loja, num displayzinho de acrílico, num balcão. Se você tiver um restaurante com mesa, pode colocar um um displayzinho pequeno na mesa para a pessoa seguir e ficar sabendo das novidades. Então, o link na bio, que é o local que a gente tem para colocar, um dos únicos locais que a gente tem para colocar link, né? Porque é o link externo nos stories, que é o arraste para cima, acima de 10 mil seguidores, e o link da bio, que é onde a gente coloca o nosso link lá para as pessoas saberem mais. Então a gente só tem esses 2 locais orgânicos. O terceiro seria o anúncio, que eu vou falar aqui, que é pagando. Conteúdo da marca, que é quando você vai fazer conteúdo com influenciador e você pode colocar que aquele conteúdo foi um conteúdo em parceria com a empresa tal, para saber que aquilo ali é uma promoção paga. Métricas, que é para a gente saber todos os dados e mensurar tudo que a gente está fazendo. Os botões de ação, que servem para a gente fazer, por exemplo, pedido de refeição diretamente do feed, comprar ingresso direto do feed e, claro, futuramente vai ter reserva de restaurante direto do feed. Então, assim, vão ser liberados aos poucos outros botões de ação e o texto alternativo, que é uma coisa muito legal, pouca gente usa. Não sei se vocês já viram aquela hashtag para cego ver,
que algumas empresas grandes, normalmente as empresas grandes colocam quando elas vão fazer uma postagem. Então, aquele texto para cego ver é o texto que a pessoa descreve a imagem do post, porque normalmente a pessoa com deficiência visual ela não consegue ler. Então, o texto alternativo é isso. Ao invés de você colocar a hashtag para cego ver, você usa o texto alternativo, porque ele não fica no post. E quando a pessoa está no modo de acessibilidade, né, a pessoa com deficiência, quando ela passa pelo post e quando a imagem é clicada, o próprio celular lê o que está escrito na imagem do post, que é o texto alternativo. Então a pessoa, no caso, eu posso colocar lá uma foto da turma e eu vou descrever o texto alternativo, que nesse post aparece a imagem da turma na Next com o Alexandre, que é o instrutor, e os alunos, um exemplo. De braços abertos, todo mundo sorrindo, uma coisa desse tipo. Eu descrevo a imagem que está no post. Isso é o texto alternativo. Então, assim, tem várias formas da gente trabalhar a comunicação aqui no Instagram. Várias. Então, aqui, ó, várias. Você só faz postzinho no feed e acha que isso vai resolver. Não. Então, a gente tem que usar também outras ferramentas para a gente poder crescer na rede social. Bom, depois, a gente tem aqui algumas informações sobre o algoritmo. Botei como primeiro item aqui o Shadow Ban. Shadow Ban, para quem não conhece, é quando o Instagram penaliza por a gente ter feito alguma coisa que fere as diretrizes da plataforma. Eu não sei se eu já comentei, mas existem algumas hashtags que são banidas do Instagram, né? Lembra que eu falei aqui que a gente tem que pensar em quais hashtags que vão no nosso post? Então, a gente tem algumas hashtags que são banidas, como muita gente conhece aí, sextou, medicina, boa tarde, iPhone, WhatsApp. São hashtags que não é bom você utilizar, porque são hashtags que são banidas. Quando a hashtag ela é banida é porque alguém colocou algum conteúdo impróprio dentro daquela hashtag, né, como a sextou, que significa sex to you, e tinha conteúdo mesmo pesado na época que os americanos viam que os brasileiros colocavam usavam essa hashtag, e aí o Instagram tira do ar. Então, quando você faz um post que você usa hashtags banidas, o seu alcance cai drasticamente, né? O seu alcance e a relevância do post cai. Então você fica aí por uns 2 dias, 3 dias, dependendo das ações que você vem fazendo, praticamente sem ter muito alcance nas publicações, né? Então você é penalizado por isso. Lá no blog da Nextin, no nextin.com.br/blog, desce um pouquinho, tem uns conteúdos legais, tem lá uma lista de hashtags banidas. É sempre bom dar uma olhada, porque de vez em quando tem uma nova hashtag que eu descubro, eu vou lá e atualizo o blog, colocando a nova hashtag. Muitos termos são em inglês, mas tem alguns termos em português também, e tem termos em inglês que as pessoas usam sem saber que são banidos. O algoritmo, ele prioriza os conteúdos atuais. Então, se você passa aí, publica a cada 2 dias, 3 dias, né, publicou hoje, vai publicar daqui a 4 dias, ou só uma vez por semana, você vai perder cada vez mais alcance. Justamente porque a plataforma está cada vez mais priorizando os posts atuais, tá? O tipo de conteúdo também interfere muito para a entrega. Tem alguns conteúdos mais sensíveis que ele tenta diminuir a entrega, inclusive tem uns que ele bloqueia, né, a visibilidade para você clicar caso você queira ver, porque pode conter alguma imagem forte ou imagens de pessoas com desnuda, de alguma posição mais sexual também, pode interferir na entrega, tá? E conteúdos também que são relevantes para a audiência, obviamente sempre vão ser prioridade. Cada vez que as pessoas engajam mais no conteúdo, você vai conseguir distribuir melhor isso na plataforma. Criar conteúdos recompartilháveis é uma das coisas que mais ajuda a gente a crescer dentro da rede social. E isso ajuda muito o algoritmo a perceber que a sua conta, seu perfil é um perfil bem legal, que seus posts são legais porque as pessoas estão recompartilhando. Claro que faz toda a parte de engajamento ou envolvimento, como vocês queiram chamar, ou interação, faz parte para o algoritmo entender que aquele conteúdo é bom. Tanto a curtida, quanto o comentário, o salvamento e o recompartilhamento. Só que o recompartilhamento ele é melhor, não em níveis de o que pesa mais durante o engajamento, mas principalmente porque as pessoas que estão recompartilhando um conteúdo seu, elas estão dando a possibilidade de você alcançar muito mais pessoas. Então, quando você cria um conteúdo recompartilhável,
que eu vou já dar um exemplo de por que eu faço esse tipo de conteúdo, ele é um conteúdo ótimo para que as pessoas recompartilhem seus stories, e você dá para olhar, né, quando a pessoa recompartilha um post seu do feed nos stories delas, e aí as pessoas que seguem essas pessoas que compartilhou vão ver o post e podem acessar o seu perfil, engajar com a publicação e começar a te seguir. É uma cadeia que funciona muito. Por isso que eu sempre publico, vez ou outra, algum texto nesses formatos de tweet que as pessoas usam muito, ou uma frase de efeito muito forte, ou uma tirinha que tem uma mensagem muito forte, justamente porque eu sei que são conteúdos que as pessoas vão recompartilhar. E esses conteúdos são ótimos para atrair novos seguidores. Então essa também é uma ótima forma. Eu já vi uma palestrante falando que frase não é conteúdo, mas faz parte da estratégia. É exatamente sobre isso. As frases que eu publico de vez em quando lá no perfil é justamente para que outras pessoas se identifiquem com aquele conteúdo e recompartilhem. Porque quando gera conexão emocional, né, que a gente se conecta com essas pessoas, aí a gente promove descoberta, lembra que eu falei? Promove a descoberta de outras pessoas também através de conteúdos recompartilháveis. Então, até quando eu publico mesmo notícias diversas, as pessoas recompartilham. Então isso é muito legal. O horário de audiência, já falei também, então eu só coloquei aqui porque faz parte do algoritmo entender, que você entenda qual é o melhor horário para publicar e que esse melhor horário para você funcione para que a publicação seja entregue para sua audiência. Então tem que analisar sempre. E a gente tem um alcance e a relevância. O uso da hashtag, que eu comentei agora há pouco do Shadowban, que eu falei lá na postagem que é importante saber que vai usar, ajuda muito no alcance e na relevância também. Vou dar um exemplo da hashtag primeiro. A hashtag você sabe que funciona como uma categoria, né? Uma palavra-chave que você coloca lá com o jogo da velha. E se a pessoa seguir essa hashtag ou pesquisar pela hashtag naquele momento, ou se tiver uma grande entrega de publicação, ela fica lá na busca da lupinha que aparece quando você busca uma hashtag, no caso. E isso é legal porque ele consegue propagar o seu post para pessoas que têm interesse naquele conteúdo, mas que estão pesquisando sobre aquela hashtag específica que você usou, então gera mais alcance. Quanto mais alcance tiver, é bom, mas precisa ser relevante. Para um post ser relevante, ele precisa ter bastante engajamento, que é a curtida, o comentário, o salvamento e o compartilhamento. E cada vez que as pessoas recebem um post, o alcance é quando o perfil único olha. Cada vez que alguém olha e interage, isso é ótimo para o perfil. O algoritmo está entendendo que esse conteúdo ele é bom e ele vai entregar para a sua base da sua audiência, que são seus seguidores. Então a base do Instagram é criar um bom conteúdo que seja relevante para aumentar o alcance e isso gerar toda a cadeia que eu já falei. Ter uma boa interação para entregar para a base, para outras pessoas recompartilharem, outras pessoas verem. E esse é o intuito de fazer um post. Para ele ser tão bom a ponto de aparecer na aba explorar, mesmo que você não use hashtag às vezes. E tem posts meus que aparecem na aba explorar, porque a gente tem lá nas métricas, como eu já falei, né, que a gente tem aqui as métricas dentro das funcionalidades, a gente consegue ver da onde veio o alcance, né, das pessoas que acessaram o seu perfil, ou das pessoas que viram através de hashtag, porque apareceu na aba explorar, porque outras pessoas recompartilharam. Então a gente tem essas opções de saber de onde veio as impressões, né? Que são a quantidade de visualizações do post. E o alcance é a quantidade de pessoas que viram o post. Uma pessoa, um alcance, pode ter visto 2 vezes, que são 2 impressões. E aí vem a parte do relacionamento e interesse que eu falei aqui no começo. Né? Tudo que envolve o Instagram é baseado no relacionamento. Por isso que você tem que interagir com outros perfis também, não só ficar esperando as pessoas interagirem. Faça um teste. Entra no seu Instagram e busque um amigo que normalmente não aparece no seu perfil. Entra lá no perfil dele, curte 5 fotos, mais ou menos, comente 2 fotos, olha os stories dessa pessoa, né? Ele vai achar que você está stalkeando, né? Mas se você, na próxima vez que ele postar alguma coisa, com certeza vai aparecer o post dele no seu feed. Por quê? Porque você está demonstrando interesse por aquele perfil, porque você estava se relacionando com ele. Então a base do algoritmo é justamente essa. Então você não pode só ficar esperando as pessoas interagirem com você, se relacionarem com você. Você tem que, além de responder todos os comentários, todos os directs, você tem que também se relacionar, interagir com as pessoas que você segue, demonstrando interesse naqueles posts também, para que ela tenha interesse no seu post também e apareça para ambas as pessoas as postagens, enfim, e comece aí o trabalho de interação, certo?
Então, interajam com outras contas também, para que o comentário de vocês... Tem uma outra coisa bem legal também que eu comecei a fazer. Eu comecei a responder ou a comentar em alguns posts de pessoas que são referência na área de marketing digital. Por quê? Porque como essas pessoas têm muitos seguidores, e às vezes eu faço um comentário bem técnico, ou dando uma dica, ou enfim, contribuindo para aquele post, várias pessoas vão lá e vão curtir, vão comentar e vão começar a me seguir também. E isso dá muito resultado. Às vezes o pessoal vai e sinaliza e fixa o post, né? Fixa meu comentário lá no post. Então isso é muito bacana. Isso é uma estratégia bem simples. E sempre ficar atento às diretrizes da plataforma, como eu já tinha citado, para você não sofrer banalização. O shadow ban não é só quando você coloca uma hashtag banida. Você pode sofrer algumas penalizações se você, de hashtag também, colocar mais de 30 hashtags, mas se você principalmente gravar tá aparecendo o Faustão, vamos supor, e você tá filmando sem querer alguma coisa e o Faustão tá tocando no fundo o programa de TV. Ele pode bloquear o seu vídeo porque você está filmando ou divulgando um conteúdo que contém direito autoral. Só um exemplo. Uma pessoa que eu conheço perdeu já uma conta com mais de 50 mil seguidores porque gravou um trecho do jogo Just Dance que contém direito autoral. Então você não pode ficar botando musiquinha de Spotify no fundo que contém direito autoral. Você tem que usar o adesivo de música ou usar músicas sem direito autoral, no caso. Então tem várias outras coisas, xingar, fazer comentários ofensivos, seguir muitas pessoas, fazer muitos comentários repetitivos, tudo isso fere as diretrizes e isso pode causar uma banalização e de repente você pode perder sua conta. Por fim, não menos importante, pelo contrário, mais importante é promover. Quando você promove, impulsiona, ou investe dinheiro, patrocina, que são os mesmos termos para a mesma coisa, você consegue distribuir o seu conteúdo. Então, de novo, fique atento às diretrizes da plataforma. E a gente consegue promover para o feed e para os stories no Instagram, tá? No Facebook a gente consegue promover para o feed, para os stories, para os apps e sites parceiros do Facebook, artigos em blogs e outros sites. E é bom também promover conteúdo, além da oferta, promover conteúdo. Então você vem aqui, faz um conteúdo show de bola, e aí você tem um conteúdo fantástico, as pessoas não têm a oportunidade de ver, você vem aqui e promove. Investe lá X reais, pode ser pouco, não muito pouco, pelo menos acima de 10 reais por dia. 2 dias, 10 reais, bater 20 reais, promove esse conteúdo bacana que você vai conseguir muito mais seguidores qualificados, seguidores qualificáveis, que são pessoas que estão te seguindo porque gostaram do seu conteúdo, porque querem continuar consumindo seu conteúdo, porque viram ali no seu conteúdo uma coisa bacana e vão seguir por causa disso. Então não é só fazer oferta, não é só postar a oferta e promover essa oferta de venda. As pessoas primeiro têm que ser conquistadas, tem que ser gerado a conexão. Essa conexão pode ser através de algum conteúdo criativo, informativo, divertido, comprometido com a construção da comunidade. E aí você vai ter muito mais resultado com isso. Cuidado com promoções que possam ferir as diretrizes, só a título de curiosidade. Tem posts que a gente não consegue promover, como de medicamento, de ofertas surreais, como emagreça em 5 dias, perca 10 quilos em 5 dias, ou imagens de pessoas com um corpo muito bonito, porque pode ter alguns critérios que o Facebook, o Instagram também não permite, porque pode ofender algumas outras pessoas, um corpo muito bem definido, um exemplo. Não pode ter, por exemplo, fotos de emagrecimento que contém fita métrica, não pode, com agulha, não pode. Já falei, medicamento, né, armamento. Então tem algumas restrições em relação à promoção, mas é importantíssimo. Se você quer crescer mais rápido, crie conteúdo e promova. Eu não tenho tanto dinheiro em investimento para fazer promoções o tempo todo. Por isso que eu trabalho muito conteúdo, porque o conteúdo, perdão pela telinha que apareceu aqui, o conteúdo, ele atrai as pessoas. Então eu tento trabalhar isso daqui, todo esse esquema que eu acabei de falar aqui para vocês, justamente para atrair pessoas de forma orgânica. E aí, de vez em quando, eu tenho uma verba extra, que não só para fazer a oferta do meu curso, ou dos produtos que eu oferto, mas também para promover conteúdo. E às vezes chega várias pessoas começando a me seguir de muito maior do que esperar só pelo orgânico. Claro que se eu tivesse dinheiro eu faria mais.
né? Então faça o que você pode, tá bom? Então eu separei aqui várias informações importantes. Olha só o tanto de coisa que eu organizei com todo carinho para vocês, com todas as etapas que a gente tem que ter para poder se posicionar bem. Então a gente tem que entender que a base de tudo é relacionamento. A gente começa pelo mapeamento, sabendo quem é o nosso cliente, quem é a nossa persona e quem são os nossos concorrentes. Depois a gente começa a planejar os nossos conteúdos, onde tem várias coisas aqui que a gente tem que pensar. O layout não pode ser dispensado, tem que ser um layout bonito, porque querendo ou não, uma boa imagem reflete a qualidade do seu produto, sim, do seu serviço, sim. O conteúdo ele tem que ser relevante e interessante, a gente tem que atrair pessoas para poder divulgar o nosso negócio também. A gente tem que vender também, porque né, não adianta só criar conteúdo, tem que fazer oferta. E a gente tem que criar os nossos conteúdos, nossas ofertas, nosso posicionamento, pensando sempre nos textos, nos títulos, em como que esse conteúdo vai ser distribuído, em qual formato, tudo isso é importante. E saber também que a gente tem N funcionalidades disponíveis aqui na nossa mão, a palma da nossa mão, que as pessoas às vezes não utilizam porque não tem uma estratégia ainda, ou não se sentem à vontade, ou não ainda idealizaram que tipo de conteúdo pode atrair mais pessoas, para por fim a gente entender entender mais sobre o algoritmo, né, e tomar cuidado com certas coisas para a gente não perder nossa conta e fazer promoções para atrair mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, espero de novo que isso tenha te ajudado. Se não segue o perfil da Next no Instagram, segue lá, @Next Academy, e lá no site também, next.com.br/blog, tem muito conteúdo bacana para ajudar você. Hello people, e aí? Gostaram do vídeo? Eu espero que sim, porque eu demorei bastante tempo para fazer ele, além de todo o mapa mental para ajudar você, hein? Então, se você puder retribuir, não esqueça de dar um like se gostou. Se não gostou também, não tem problema dar dislike. Mas comenta aqui embaixo, manda sua dúvida. Se você ainda não inscreveu aqui no canal, se inscreva, isso ajuda bastante a gente aqui, tá? Eu te agradeço muito pela sua audiência, tem outros vídeos muito legais aqui no canal, é só dar uma procurada. E eu vou gravar outros conteúdos também bem legais para ajudar você nesse ano louco de 2021. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!